A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o comentário de hoje? Nosso tema de hoje é: será que vai passar? Vamos ao comentário. Pois é, nesse será que vai passar, vai uma alusão à letra da música de Chico Buarque, que diz que dormia a nossa pátria-mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Pois é, minha gente, diante dessa polarização que nós estamos observando desde o princípio da campanha eleitoral para o governo atual, que derivou o governo atual, há um sentimento exposto pela base bolsonarista em abraçar o patriotismo, não é? Parece que patriota só é aquela pessoa que votou em Bolsonaro, abraçando sim bandeira, né? Apresentando bandeiras e assim por diante a bandeira nacional. Mas o significado de patriotismo, dentre outros, não é? Significa que é quando a pessoa tem a razão, não é, do amor que tem em querer servir o país e ser solidário aos seus compatriotas. Eu sempre costumo dizer que capitalista não tem pátria, tem negócios, e isso não é uma crítica, é uma análise, um fato. Aquele que tem um dinheiro, uma riqueza acima do normal, naturalmente ele passa a ser um cidadão universal. Ele não se preocupa muito com a raiz do país em que nasceu. E aí leva-se em consideração que o trabalhador, a sociedade ela é construída por várias camadas sociais. A maioria das pessoas, né, dos trabalhadores do país, eles vão nascer, vão reproduzir, vão crescer, vão reproduzir e vão ter seu ciclo existencial anulado, ou seja, vão morrer, e não vai conhecer nem viver outros mundos, outros universos sociais e econômicos de outras classes sociais. Desculpem. Uma delas é quando as pessoas chegam ao nível de riqueza que tem principalmente o ministro Paulo Guedes, não é? E Paulo Guedes não chegou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, porque eu considero hoje o Ministério da Economia não um Ministério de Economia, mas um Ministério de Negócios, não é? Então, essas pessoas, quando chegam a esse nível de riqueza, não imaginem que ele chegou sozinho. Há um elenco, há um conjunto de empresariados, de pessoas que estão vivendo da dependência e da evolução econômica entre eles, sem que a pirâmide sem que a base do meio para baixo da pirâmide social, ele jamais perceberá isso. Isso nos chama a atenção porque quando se fala em paraíso fiscal, algumas pessoas dizem, na maioria das vezes, e acham que é legal. Não é legal. Paraíso fiscal é uma agiotagem internacional. E isso é fato. Mesmo que a lei ofereça as condições, entre aspas, legais para você colocar o dinheiro, no mínimo, você está desviando riquezas, fortalecimento de políticas públicas com aquele dinheiro que você remete para um paraíso fiscal, aonde você corre para se desviar das alíquotas dos impostos e, naturalmente, para abrigar a possível ilicitude da origem do dinheiro. Essas receitas fiscais, segundo o Fundo Monetário Internacional, elas fizeram com que o mundo, os países perdessem em um ano de 500 a 600 bilhões de dólares. O prejuízo desse recolhimento de imposto por renda individual equivale a 200 bilhões de dólares ano.
Existe o ex-secretário de Receita, e hoje ele é consultor tributário, Everardo Maciel. Ele diz que o conceito de paraíso fiscal é uma ironia. Devia ser considerado inferno fiscal. Segundo ele, são instrumentos usados para que grandes empresas elas possam erodir, possam prejudicar, avariar a base fiscal do país e, naturalmente, se tornarem extremamente ricos. Imagine agora a renda mensal, a renda diária do Paulo Guedes, que em 2015 ele tinha 25 milhões, 35 milhões, ele passou a lucrar 52 milhões, ou seja, ele lucrou nesse ano 2020 para 2021 14 mil por dia, no intervalo de 1.004 dias do governo Bolsonaro. Então, no mínimo, isso é crime. Por quê? Porque esse dinheiro, que essa falta desse recolhimento tributário, fez falta onde? Na educação, na saúde, fez falta no auxílio, fez falta exatamente para atender às necessidades básicas de pequeno, médio e o trabalhador, pequeno, médio empreendedor e o trabalhador em geral. Então, não há uma justificativa nenhuma que possa transferir para o Ministério, para esse governo, um sentimento de patriotismo. Não há patriotismo, há lucro, há saqueamento da renda brasileira. É muito interessante para Paulo Guedes manter o dólar alto. Cada vez que o dólar sobe, ele ganha. E todos que estão ao seu redor estão ganhando. É uma cadeia produtiva econômica que envolve o pico da pirâmide social. Aonde o trabalhador, quando eu falo trabalhador, estou me referindo desde o pequeno agricultor, desde o auxiliar de serviços gerais, até um executivo, até um cientista. Então, todos eles estão na mesma situação. Então, é muito complicado e é interessante que o Brasil, que o Ministério Público, que o Senado e a Câmara, que agora resolveram ouvir o ministro e tomar alguma posição. Nós não podemos, de forma nenhuma, entender que o Paulo Guedes, o seu ministério, está isento do conflito de interesse que bate com o interesse dele para com o interesse do país. Então, ser patriota não é abraçar uma bandeira. Ser patriota é querer que o outro patriota tenha alimentação, tenha emprego, tenha educação, tenha saúde à disposição, porque, na realidade, a lógica liberal é privatizar. Ou seja, eu não estou preocupado com aquele cidadão que não tem nenhuma condição. Eu vou dizer que a culpa é dele, quando na realidade não é assim que funciona. As pessoas nascem e sua vida vai depender das oportunidades que se apresentarem a ele, isso relativamente falando, de acordo até com o município em que ele nasceu, em que ele vive. Quanto mais oportunidades apresentar-se a ele, mais ele terá a condição de escolha e praticamente de ter uma vida mais digna. Então isso é uma coisa muito séria, porque o país está sendo saqueado, gente. Nós estamos vendo filho de presidente, ex-esposa de presidente, ministro da Economia, não é? Todos eles com sinais exteriores de riqueza. Isso significa o primeiro sinal de corrupção. Ele se estabelece quando você percebe que em pouco tempo alguém começa a se apresentar muito rico no espaço de tempo muito curto. Então isso é muito sério. Eu acredito que é preciso que o trabalhador em geral, independentemente de ideologia e partido, perceba que ele está sendo saqueado. Não há amor à pátria, há amor ao lucro, em regra. Claro, eu estou tirando aqui as exceções. Então, falar que paraíso fiscal, que são 40 no país, nós temos aí o Estado americano, Delaware, que é um dos paraísos fiscais. Olha aí, por que essa relação tão íntima do governo brasileiro aos Estados Unidos? Por quê? E por que essa relação tão
como é que se diz, trincada, tentando trincar uma relação comercial tão importante que tem o Brasil com relação à China. Então é preciso observar que estamos vivendo exatamente no momento em que, enquanto o país está sufocado economicamente, está sufocado por uma pandemia, o Ministério dos Negócios do governo federal está nadando em dinheiro. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 48 minutos. Faltam 12 minutos para as 2 da tarde. O ouvinte pode perguntar ao professor Carlos Silva aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, tem nosso canal no YouTube. Aqui no nosso WhatsApp, o Luciano Silva diz: boa tarde, Elaine e André, ao professor Carlos Silva. Parabéns, professor, pelo comentário que o senhor faz. É 10. Obrigado. Renato Simeão está na Vila do Joá, diz que está ligado na Melhor. Um abraço para o Renato. Aqui no Facebook a Maria Luciene, Elaine, disse: a bandeira é de todos nós brasileiros. Vocês querem usurpar. Não estamos usando para não corrermos o risco de sermos considerados retardados. Essa contribuição da ouvinte, ela tem uma raiz interessante, que as pessoas que foram abraçadas com a bandeira ao apoio ao bolsonarismo, se você observar direitinho, eles estão dentro de uma classe social aonde anualmente eles se... E veja que contraste, eles estão abraçando a bandeira brasileira, em compensação estão fazendo continência e abraçando e se dedicando e amando a bandeira americana. É um paradoxo. Robson Teixeira, professor, o senhor que dava para ser comunista, sabe bem que a esquerda não é patriota, pois a bandeira de vocês é vermelha e a nossa é verde e amarela, ao contrário dos esquerdistas, que queimam bandeira do nosso país. É ser patriota? Primeiro, a nossa bandeira é verde e amarela e você diz que não é comunista, mas a bandeira americana tem vermelho no meio. É vermelho, branco e azul. Então lá também poderia ser considerado um pouquinho comunista. Mas quando você se refere ao comunismo, eu espero que você pudesse ir ao Google, pelo menos, e pesquisar o que é ser comunismo. Para você ter ideia, não existe mais países comunistas no mundo. Existem países monopartidaristas, e só são 4 no meio de 195 países. China, Laos, Vietnã e a Cuba. Mas Laos não se fala porque não tem nenhuma expressão econômica no mundo, não é? E você tem Cuba, que a relação, o parceiro comercial de Cuba é Espanha e Canadá. Essas economias deixaram de ser planificadas para serem economias abertas, economia de mercado. Então eles são monopartidaristas, mas o sentido de comunismo, onde todo o meio de produção pertence ao Estado, isso não existe. Isso é exatamente o falso patriotismo. Querer sacudir a esse engodo comunista para transferir uma defesa e persuadir aquele cidadão que não sabe o que é comunista, achando que é uma coisa louca, e aí tirar dele aquele chamado voto para votar em negociadores, como é o caso de Paulo Guedes. Aqui no nosso WhatsApp tem a mensagem do José Joaquim que diz: ao invés de horário eleitoral, seria mais útil mostrar a ficha criminal de cada candidato. Bom, essa folha corrida, entre aspas, já está à disposição do candidato, do cidadão, através do portal da transparência, através da declaração de renda que ele mostra ao TSE, e está à disposição do eleitor. Cabe ao eleitor buscar essas informações materiais de cada candidato. Aí ele vai ver a diferença. Abraçar aqui o Nego do Salgado, tá desejando boa tarde a todos da cultura. Obrigado pela audiência, Nego, Júnior do Pastel, o Antônio Marinho.
O Júnior diz o seguinte, o Júnior Calçados diz, boa tarde a todos. Se o dinheiro fosse seu, o senhor faria o quê, professor? Doaria aos pobres ou o que o senhor faria? Preciso da sua opinião se o dinheiro de Paulo Guedes fosse seu. Mas o de Paulo Guedes não é dele. Esse é o problema. Vocês têm que imaginar que nenhum dinheiro nos pertence. Nenhum. Nós nos apossamos pela troca que fazemos entre capital e trabalho. Mas ele, como ministro, tem a obrigação, veja, a obrigação constitucional, aliás, de não estar transferindo dinheiro para paraíso fiscal, porque está conflitando interesses. Independentemente da legalidade ou não, companheiro, você pegar seu dinheirinho e sacudir na agiotagem suíça para se safar dos impostos e aqui defender queda de imposto, você quer acabar com o trabalhador, com a saúde pública, com a educação. Isso é patriotismo? Vamos e convenhamos, é preciso entender que a primeira preocupação de um país é com o seu povo e não com o seu lucro. Val da Sofrência está em São Caetano, diz assim, Nando Mecânico está na escuta e na audiência e o Regis Pacheco é fã do professor Carlos Silva. Ele está aqui em São Caetano na escuta. Obrigado, amigo. Professor, a gente agradece a sua participação nesta quarta-feira, desejo boa tarde e até sexta com mais comentários. Até sexta eu só queria ponderar uma coisa local, bem rapidinho, se você me permite. Pois não, professor. É rápido, veja, nós estamos observando vários deputados e deputadas se unirem para oferecer um dinheiro para apoio aos artistas de Caruaru. Gente, é importante? É. Mas somos a quarta cidade maior de Pernambuco. Nós somos a quinta ou a sexta PIB de Pernambuco. Nós não podemos mais continuar com essa política patriarcal, política patriarcal. Nós não precisamos mais desse tipo de bondade. Claro que é necessário nesse momento, mas vamos pensar maior. Por que é que eles não se unem e criam o Centro Municipal de Tradições Nordestinas, onde esse centro pudesse oferecer comedoria regional, atrações, 80% de artistas caruaruenses e 20% de fora, e essas representações fossem quinzenal ou mensal, oferecendo a eles cachês, emprego, rentabilidade, não é? E não essa doação. Será que Caruaru um dia não terá o seu Centro de Tradições Nordestinas? Por lei, uma parceria público-privada, onde poderia se oferecer ao empreendedor privado a concessão de gerenciar, desde que ele respeitasse o contrato de convivência e, consequentemente, fizesse o rodízio de apresentações de artistas locais e 20% de artistas regional ou nacional. É isso que se precisa, criar um mercado e não trazer bondade, apesar da sua importância, é a hora de Caruaru se ver quanto capital do Agreste. Já estamos bem crescidinho para continuar recebendo bondade. Era isso até como é que é? Até sexta-feira. Até sexta-feira, André Santiago, até sexta-feira, lá de Dias, e até sexta-feira, ouvintes do Cultura em Foco. Até sexta-feira, professor.